pessoal, meu nome é Joel e hoje eu vou mostrar meu ambiente de desenvolvimento de jogos no Blender aqui. No caso, é mais ou menos a estrutura de arquivos que eu utilizo para organizar os arquivos do jogo e as ferramentas que eu utilizo para desenvolver em si, né? Primeiramente, como pode ver aqui, eu tenho um projeto de exemplo aqui, que tem os arquivos Blend separados, tem os scripts também externos, as texturas estão externas, fontes, etc. E na estrutura desse projeto, temos o arquivo Blend principal e temos os arquivos de biblioteca, que contém o jogador, que referencia um script externo, uma função no script externo, né? Temos aqui o cenário do jogo e assim por diante. E dentro do Blender em si, a única diferença que eu utilizo aqui é um add-on chamado Name Panel. Ele me permite editar blocos de dados, os nomes de blocos de dados e etc. Apenas em um único lugar. Aí o nome desse add-on aqui, Name Panel, esse aqui. Fora isso, não tem alteração nenhuma no Blender em si. Mas, no geral, a ferramenta mais importante aqui que eu tenho utilizado é o Visual Studio Code, que é um editor de texto que é muito poderoso, tem muitas funcionalidades, muitos plugins para determinadas aplicações, e eu utilizo ele para ter o recurso de autocompletar código do BGE em si, do Blender do BGE, né? Ele está disponível para download para Windows, Linux e Mac, né? Nesse caso aqui eu estou no Linux, mas está disponível no Windows, Linux, Mac. Também um dos pré-requisitos para ter o recurso de autocompletar no Visual Studio Code é o Python instalado, então precisa ter o Python instalado no seu computador. E uma vez que você tem instalado o Visual Studio Code e o Python, você pode abrir o Visual Studio Code, como está ele aqui. Eu vou fechar essa tela inicial, eu vou abrir uma pasta aqui, abrir pasta. A pasta que eu vou abrir é esse exemplo aqui, esse projeto de exemplo. Abrir, ok, ele abriu a pasta em si. E temos aqui a nossa pasta no explorador de arquivos aqui, né? Temos o nosso projeto, né? Aí, a partir daí, entram as extensões do Visual Studio Code, que são plugins para melhorar a funcionalidade do Visual Studio Code. Aqui, nesse botão aqui, nós abrimos o painel de extensões. Aqui temos as instaladas, não tem nenhuma nesse caso, né? Aí tem as populares, etc. Antes de mais nada, eu vou abrir um script aqui, Script Player. Abriu o Script Player. E ele já perguntou aqui, você quer instalar a extensão recomendada para Python? Porque ele abriu um arquivo Python, só que não tem a extensão de Python instalada ainda. Eu vou instalar. Aí ele abre automaticamente o painel de extensões e instala a extensão do Python. Aí está instalando aqui. E, ok, uma vez instalada a extensão de Python, ele abre essas abas aqui, eu posso fechar. E eu já consigo ver aqui que tem a opção de selecionar o interpretador do Python aqui, no canto inferior esquerdo. Eu posso selecionar, caso ele não esteja selecionado o padrão. Aí nesse caso, nós já podemos utilizar as funcionalidades do autocompletar utilizando Python. Por exemplo, temos esse módulo aqui, zlib, ponto, aí ele mostra todas as funcionalidades do zlib. Todas as funções, constantes e etc. Inclusive, se eu pegar aqui alguma função específica, compress, aí ele mostra as dicas de que tipos de dados que eu posso utilizar, né, nessa função em específico. Então eu tenho o recurso de autocompletar. Porém, como o BGE não está disponível aqui, não tem na biblioteca padrão do Python o módulo BGE. Então, se eu seguro Ctrl aqui no zlib, você vê que ele mostra meio que a documentação do zlib. Só que do BGE, eu seguro Ctrl e nada acontece. Porque a extensão do Python o Python em si não encontrou o módulo BGE na biblioteca padrão do Python. E para ter o recurso de autocompletar com as funcionalidades do BGE, eu meio que criei uma biblioteca de Python chamada Fake Blender API 2.79. Essa biblioteca aqui, ela não faz nada em específico, ela simplesmente permite que um editor de código como o Visual Studio Code ou PyCharm, etc., consiga autocompletar os recursos do módulo BGE quando você estiver escrevendo o script. Então, a utilidade dela é apenas para isso. Eu vou instalar essa biblioteca aqui,
vou pegar esse comando aqui, pip install fake blender API, tendo o Python instalado, né, logicamente, no seu computador. Vou abrir aqui o terminal e vou colar aqui, pip install fake blender API 2.79. Vou rodar, aí ele instala e ok. Eu vou fechar aqui, uma vez que já está instalado, né. Vou abrir novamente o meu VS Code. Aí, se eu seguro o Ctrl no BGE aqui, você já vê que ele está mostrando a documentação dele, né? Aí, tanto que se eu digitar algo, por exemplo, bge.logic. Aí ele mostra o autocompletar do bge.logic. Por exemplo, get alguma coisa. Aí temos todas as funções de get do bge.logic. Se eu digitar aqui set exit key, aí eu tenho a dica de ferramenta aqui, com a descrição e quais argumentos eu posso utilizar nessa função. E é isso aí. Enfim, temos o recurso de autocompletar e a ajuda dos recursos do BGE, uma vez que a gente instale o Fake Blender API junto com a extensão de Python do Visual Studio Code. Aí, como isso aqui ajudaria na prática? Nesse caso aqui, temos, por exemplo, um código aqui que diz que owner, tipo on, objeto on, ponto, e não temos aqui, na verdade, uma predição do código, porque o on é uma propriedade do count, só que esse count não tem um tipo, então o recurso de autocompletar ele não vai conseguir saber o que ele vai autocompletar. Aí, como nós podemos consertar isso aqui? Nós podemos adicionar uma docstring na nossa função, por exemplo. Aliás, tem duas funcionalidades. Se você estiver utilizando o UpBGE, o UpBGE utiliza um Python 3.7. Independente, qualquer Python acima do 3.6, você vai ter a funcionalidade de tipagem de argumentos e tipagem de variáveis, etc. Aí, por exemplo, temos o controlador, podemos tipar ele count, dois pontos, aí colocamos o tipo do controlador, que é bge.types. SCA Python Controller aqui. Aí vou salvar. Aí a partir daqui eu já consigo acessar os atributos do meu owner, do count, na verdade, count. Aí temos os atributos aqui, count.activate, count.actuators, etc. E assim como ele obtém as propriedades do count, ele também vai obter as propriedades do owner, tipo word position. Aí temos aqui o autocompletar das propriedades. Isso no caso do UpBGE. No caso do BGE, a última versão dele, que era o 2.79, utilizava o Python 3.5, e ele não tem essa funcionalidade de tipagem de anotações, né? Anotações de tipagem de argumentos, de variáveis, etc. Aí, como a gente conserta isso aqui? A gente pode adicionar essa docstring aqui, né? Temos uma string de multilinhas na função, como documentação, e eu vou adicionar um valor chamado type count, entre dois pontos aqui, ó, um ponto, type count, fecha dois pontos, e eu coloco um tipo dele, que no caso seria bge.types.sca Python Controller. Pronto. Só fazendo isso, o nosso editor aqui já vai entender que count é do tipo SCA Python Controller. Tanto que se nós tirarmos isso aqui e salvarmos, nós não temos mais as predições do nosso count, as predições corretas, né? Aí voltando com ele, temos aqui, salvando, e temos aqui count.activate, count.owner, etc. E é isso aí em relação ao recurso de autocompletar no Visual Studio Code. Só isso já seria a razão pela qual eu utilizo o Visual Studio Code. Mas tem muitas outras extensões que me ajudam aqui. Que no caso, por exemplo, eu vou abrir aqui novamente o painel de extensões, né? Como eu utilizei por bastante tempo o Visual Studio Code, o Notepad++, meio que eu já me acostumei com as teclas de atalho, no geral com as teclas de atalho do Notepad++. Para suprir essa minha necessidade de não ter que aprender novas teclas de atalho, eu acabei instalando a extensão Notepad++ e Map, que é basicamente teclas de atalho do Notepad++, só que vão ser aplicadas no Visual Studio Code. Vou instalar e
partir daqui eu já tenho as teclas de atalho do Notepad++. Por exemplo, Alt 1. Aí eu minimizo todo o primeiro nível do código. Por exemplo, Alt 2. Ele minimiza apenas o segundo nível do código. Aí Shift Alt 0. Aí ele abre novamente todos os níveis. E assim por diante. Outra extensãozinha útil é que aqui temos no nosso explorador que não tem alguns ícones, por exemplo, ícones de pasta, um ícone de Python mais bonitinho, etc. Aí eu posso ir nas extensões, pesquisar por icons. Aí temos aqui a primeira extensão, VS Code Icons. Instalar a extensão. E aí, com a extensão instalada, eu ativo a extensão, seleciono aqui esses ícones, né? Vou aqui no meu explorador de arquivos, aí tenho ícones mais sugestivos, né? Temos aqui o ícone de pasta, ícone de Python, etc. Até mesmo ele entende que nessa pasta tem fontes, aí o ícone aqui é uma pasta com uma fontezinha, etc. E, por fim, a última extensão que eu vou mostrar é a extensão Git History. Que no caso, o Visual Studio Code ele já permite acesso a sistemas de versionamento, como por exemplo o Git. Inclusive temos aqui a nossa pasta atual, está aberta, né? Que é do exemplo aqui de jogo. Eu vou inicializar um repositório de Git. Logicamente tem que ter o Git instalado no seu computador. Eu vou inicializar o repositório de Git aqui. E posso ver aqui que ele criou um repositório, uma pasta chamada .git, que é indicando que o repositório do Git foi criado no meu arquivo, no meu projeto. Aí só aqui eu já vejo as alterações que tem no meu projeto, né? Por exemplo, temos todos os arquivos. Esse Uzinho está mostrando, significa unversioned, quer dizer não está versionado, não está versionado, que no caso não está adicionado ao sistema de versionamento. Aí eu posso adicionar eles, né? Por exemplo, temos aqui esses scripts compilados. No caso, esses são os meus scripts, né? E esses são os scripts compilados em bytecode do Python. Normalmente esses scripts são gerados automaticamente, então eu posso descartar eles. Nesse caso, eu vou adicionar ao git ignore, cliquei no botão direito aqui, adicionar ao git ignore. Aí ele criou automaticamente esse arquivo, .git ignore. Aí eu vou abrir esse arquivo .git ignore e vou ignorar tudo que estiver dentro da pasta PyCache. E no caso, né, scripts PyCache. Essa pasta aqui contém os scripts compilados em bytecode e eu vou ignorar a pasta e todos os arquivos dentro da pasta PyCache. Aí volto aqui no meu versionamento, vejo que aqueles meus arquivos ainda existem aqui no projeto, só que eles não vão ser adicionados ao versionamento porque estão ignorados. E a partir daqui eu vou selecionar todos os arquivos, vou selecionar Stage Changes e mudou aqui de U para A, né? Quer dizer que esses arquivos foram adicionados, added, né, ao meu sistema de versionamento. A partir daqui eu posso, com todas as alterações, né, eu posso comitar as alterações. Vou adicionar uma mensagem, commit inicial do projeto. Comitei. Agora não tem alterações no meu projeto, porque todas as alterações foram submetidas, né? A partir daqui, como eu vejo as alterações que já foram comitadas, aí eu preciso da extensão Git History. Eu vou instalar essa extensão, Git History, instalou. Aí aqui eu volto para o meu sistema de versionamento e eu tenho aqui uma das opções, ver histórico. Se eu clico nela aqui, ela mostra o histórico dos meus commits. Por exemplo, tem aqui o commit inicial do projeto. Aí ele mostra todos os arquivos que foram alterados. Posso ver aqui o que foi alterado em determinado momento, né? Por exemplo, HUD foi adicionado. Posso comparar com a versão anterior do projeto. Aí, como não tem uma versão anterior, aí ele não mostra, né? E assim por diante. Posso ver o histórico de todas as minhas alterações aqui no meu projeto, né? E, no geral, é isso. Aí eu faço praticamente toda a alteração do projeto dentro do Visual Studio Code. Por exemplo, se eu crio aqui um novo script, criar scripts, novo arquivo, vai ser, não sei, component.py. Vai ser um component. Vou botar BGE. No caso do PBGE, né? Caso você for utilizar components, você pode criar a partir daqui, class, não sei, player. Aí ele estende o pge.types.
component, Python component, ok? Aí a partir daqui eu posso sobrescrever os métodos já existentes do component, né? def start myself, tem os args, né, etc. Colocar aqui args é igual a, se algum dicionário aqui, life 100 xp igual a 0, ok. E por fim, aqui no meu start, self.life é igual a args life, self.xp é igual a args xp, ok. E não sei, update, def update self, self.xp mais igual a 1, não sei, aumenta a experiência com o tempo. Seja como for, a parte importante aqui é que o autocompletar também vai funcionar, né? O self. Ele já entende que esse self é um KX Python component. Então, você vai ter as opções, por exemplo, self.object. Aí você já tem o object. O object, ele já vai entender que é um KX game object. Então, object. Aí temos as opções, não sei, word position mais igual a 0.1, não sei. Aí o objeto atual, ele vai ficar andando no... Não, word position.y, ou seja, ele vai andar no eixo y 0.1 unidades a cada quadro do jogo. E assim por diante. Só para mostrar que também funciona com components. Não sei, eu criei aqui uma alteração no Git, criei esse component novo, né? Eu vou dar stage changes, vou commitar, adicionado componente. Ok. Aí, a partir daqui, eu posso verificar aqui no meu histórico novamente. Aí tem aquele meu commit inicial que eu tinha feito, né? Aí tem o commit do component que eu criei agora, né? Aí no caso, se eu quiser deletar aquele component, resetar a um estado anterior, não sei, eu posso dar um hard reset aqui para esse commit. Aí ele pergunta, quer resetar para esse commit? Aí, ok. Aí eu volto aqui no meu versionamento, eu vejo que o meu component ele foi deletado, porque todas as alterações até aquele commit foram desfeitas, né? Temos aqui o meu component e assim por diante. Aí tem todas as funcionalidades do Git e etc, de versionamento no geral, e várias outras extensões que você pode acabar utilizando aqui no Visual Studio Code. E esse é basicamente o processo de desenvolvimento que eu utilizo aqui. Aí eu, na organização de telas aqui, simplesmente deixo o meu Blender aqui, o meu console aqui, no caso o console, no caso do Windows, você ativa o console aqui, né? Windows, Toggle System Console, etc. E coloco o meu Visual Studio Code mais ou menos aqui. Diminuo o tamanho da tela, mais ou menos até aqui. E ok, eu deixo mais ou menos assim, eu consigo executar o meu jogo em uma tela, consigo editar o meu script aqui na lateral, consigo entrar novamente na minha tela e verificar qualquer mensagem de erro aqui no meu console. E é isso, esse é o meu processo de desenvolvimento utilizando o Visual Studio Code no BGE.